Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago durante 365 dias consecutivos uma ideia que quando eu aprendi e ela passou a fazer parte da minha vida, ela parece que clica, aquele som que faz quando uma peça encaixa no lugar certo dela. E como clicou para mim, eu espero que clique para você também. E no clique de hoje, 123, de jure ou de fato. Então, são duas expressões que vêm do latim. E como o direito, que eu falo da questão do direito advogado, sacou? Sistema judiciário, a gente herdou o início dele do Império Romano, muitas expressões estão em latim. E de jure e de fato é pouco conhecido de jure, de fato é mais conhecido. Vamos dar um exemplo que fica muito mais fácil do que só ficar explicando de forma conceitual. Se uma pessoa é casada no papel, o estado civil dele é casado, então ele é casado de jure. Se ele mora junto com a pessoa realmente e eles têm uma vida no mesmo ambiente, assim dizendo, ele também é casado de fato. Só que se a pessoa está casada no papel, mas eles não vivem mais juntos, não se dão mais bem, não se conversam, não se encontram, mas ainda é casado no papel, eles são casados de jure, mas não são casados de fato. O contrário também é possível. Pessoas amigadas tá vivendo na mesma casa há tantos anos, há tanto tempo, há 5, 10 anos juntos, e, por exemplo, é acatado por juízes até sobre questão de pensão para o filho ou divisão de bens, mais se a pessoa é casada de fato do que de jure. Muita gente tem medo de casar de papel passado, né? Casado de jure, mas passa 10 anos junto e quando decidem separar, o juiz leva em consideração todas as provas que a parte queixosa trouxe de que houve uma vida conjugal durante muito tempo e o juiz leva em consideração o que aconteceu de fato e não apenas de jure. Bem, mas esse canal aqui é extremamente voltado à educação. E o que isso pode nos ajudar na educação? Então, mesmo com a diferença de educação e ensino já ajuda bastante e essa diferença aqui vai ajudar mais. A diferença de educação e ensino é no clique 101. No YouTube eu vou deixar aqui, nas outras plataformas Face e Insta eu vou deixar na descrição do vídeo. Pois, acontece muito no Brasil o seguinte, que as pessoas elas são formadas, elas têm uma formação acadêmica de jure, mas de fato não sabem bosta nenhuma. Eu não estou criticando nem EAD, eu estou criticando até as presenciais, porque acontece o seguinte, a maioria dos alunos, não estou falando nem das instituições, estou falando das pessoas como aluno, e o que não chega nem a ser estudante. Se não sabe a diferença de aluno e estudante, clique número 2, YouTube aqui, Face e Insta na descrição do vídeo. O link para você conferir lá a diferença de aluno e estudante. A pessoa, ela vai na faculdade e ela estuda somente para a prova. Então ela joga tudo aquilo na memória temporária dela e nada fica na memória permanente. Então ela tira a nota, mas o conteúdo que ela tem, que ela presenciou, não ficou na cabeça dela. Se ela se deparar com uma situação real onde aquela ferramenta que ela tinha que ter aprendido na faculdade ia ser muito necessária e ia precisar usar naquele momento, ela não lembra. Então, ela é formada de jure e não de fato. O problema é que o próprio Lima Barreto já documentou e no Triste Fim de Policarpo Quaresma, aonde um dos desafetos ali do major Policarpo Quaresma, ele dizia o seguinte, para que tanto livro se não é nem bacharel? Pedantismo é fingir ter um conhecimento que não tem. Então é o seguinte, ele não podia estudar de fato. Para esse homem que criticava o personagem principal do romance de Lima Barreto, a pessoa tinha que ser formada de jure, ela tinha que ter interesse e ela tinha que provar a sua competência e capacidade estudando de fato para conseguir o papel de júri, entendeu? Nessa questão, então, acontece o seguinte, EAD, nada contra EAD,
Porque educação à distância. Só que a educação não acontece. Vamos lá. Ensino à distância fica melhor na descrição do que é o EAD. Porém, a pessoa faz a mesma coisa que no presencial. Ela não estuda, ela somente dá uma maquiada na cabeça ali para ela conseguir lembrar na hora da prova, dá uma consultinha rapidinha ali para conseguir o diploma. Bem, já imaginaram se fosse levar em consideração o seguinte, que o diploma ele é um documento? Vamos dar um exemplo. Se eu tenho um documento, por exemplo, uma carteira de identidade, que ela diz que eu nasci em determinada cidade, e eu não nasci naquela cidade, ou seja, aquele documento de jure diz que eu nasci, sei lá, no Mato Grosso, mas de fato eu nasci no Paraná, então aquele documento é falso. Espera, o documento, o diploma, ele é um documento. Se ele diz que eu sei uma coisa e lá no final das contas eu não sei aquilo de fato, aquele papel atesta de jure que eu sei, ele jura que eu sei, mas eu não sei, esse documento é falso. Uma carteira de motorista que diz que você pode dirigir, mas você não sabe dirigir, esse documento é falso. Se eu tenho um diploma em administração, se eu não consigo usar as ferramentas de administração, se eu não consigo entender, se eu não lembro 1/3 ou, sei lá, 1/10 do que eu vi na faculdade, de fato, aquele documento é falso, porque as minhas notas atestam que eu sei mais, no mínimo, de 70% do que foi apresentado, porque é a nota mínima para passar. Então, nessa situação, já imaginou se fosse acontecer um processo judicial para auditar todos os diplomas no Brasil? E fosse levar bem a ferro e fogo e fechar todas as instituições que deram diplomas e retestar essas pessoas de forma aleatória e em surpresa, em caráter surpreendente, se esses diplomas se manteriam? Depois a gente quer saber por que o Brasil não vai para frente. O Brasil não vai para frente simplesmente porque tem pessoas que estão mais preocupadas em parecer alguma coisa do que ser alguma coisa. E para saber a diferença disso daqui, eu vou deixar para você aqui no link, aqui no YouTube, o clique 116, ser ou não ser, eis a questão. E no Face, Insta, na descrição do vídeo. Pois, uma coisa que acontece é que você começa a olhar a biografia de certos brasileiros e percebe por que aquelas pessoas se destacaram tanto até em países que têm a competição muito maior, como por exemplo Estados Unidos e em muitos países da Europa. Quando você vai ver a biografia dessas pessoas, eles estudaram demais e fizeram tanto que parece que nem são brasileiros. Desculpa falar tão pejorativamente assim do brasileiro, mas eu vi uma entrevista no podcast Flow com o Rafael Graziotti, acho que é assim que é o sobrenome dele. É um rapaz que ele faz bonecos no computador, ele faz personagens no computador usando a computação em 3D, fazendo design em 3D. Ele largou a faculdade no meio do curso e algumas pessoas ainda mandaram para ele perguntando no chat ali, no chat do podcast, o que tem que estudar para ser o que ele é. Ele falou assim, bem, não tem uma faculdade, não tem uma coisa que você faz. Você precisa ser bom no seu trabalho. Olha só, ser de fato bom no trabalho. Ser, não parecer. E olha, ele recomendou mais uma coisa ainda. Aquilo que eu disse que é difícil de fazer lá no Clique 116. Você tem que mostrar para as pessoas que você sabe. Não dizer que você fez tal ou qual curso ou faculdade. Ou seja, ele está falando de júri não adianta nada, seja. Tem que ser de fato. E saber divulgar isso. Use muitas mídias sociais. Ou seja, ele não só passou a ser um bom designer digital, de fato, mas ele também conseguiu divulgar e fazer com que as pessoas conhecessem e entendessem e soubessem que ele é um bom designer de fato. Tanto que ele foi colocado num patamar de chefia e no prêmio do jogo do ano de 2018, ele venceu. Ele era diretor de arte desse projeto, do jogo God of War, exclusivo para PS4. Então, o clique de hoje é:
Não se preocupe tanto com o de jure. É importante? É importante. Ter a documentação necessária aonde é requisitado? É importante. Só que se está todo mundo correndo apenas do diploma, a diferença não está mais no diploma. Está em quem sabe resolver o problema. E resolver problema, saber resolver problema, é tema para um outro clique. Se gostou do clique, curte, comenta e compartilha. Se você está no YouTube, se inscreve no canal. Se você está no Facebook, curte a fanpage. Se você está no Insta, curte o perfil. Então até o clique de amanhã.